um Goiás que sufoca, na forma que marca, na forma que se impõe dentro de casa, na forma que é intenso. A estreia da Série B do Campeonato Brasileiro para a equipe goiana, para o torcedor do Goiás, traz uma confirmação. É claro, também tem o ponto do outro lado. Encontrou um Amazonas vindo de ressaca do título estadual, um Amazonas com pouquíssima ideia de jogo, era muito mais apelando para bolas longas para tentar encontrar um Henrique Almeida ou um Rodrigo Varanda atrás da marcação do Goiás, que era quase sempre alta. E assim, o que se teve foi uma superioridade enorme. E o que mais me impressionou foi o poder de amadurecimento de uma equipe que nem parecia que tinha um novo treinador à beira de campo. Se tinha um Wagner Mancini estreando, comandando uma equipe que até então era comandada pelo Jair Ventura, só que parecia que era uma equipe comandada pelo Wagner Mancini há muito tempo. Assim, quem acompanhou os últimos trabalhos do Wagner Mancini sabe que ele gosta da marcação alta, ele gosta de sufocar o adversário, e o Goiás fez isso muito bem. A forma defensiva do Goiás nesse confronto ela tem que ser muito aplaudida. É um Goiás que agride sem a bola. Você olha para o meio de campo, a escalação inicial hoje do Goiás mostrava muito bem esse desejo. Se tinham 3 volantes no meio de campo, né, um 4-4-3 com 3 volantes no meio de campo, muito destaque a Juninho, muito destaque a Rodrigo Andrade, que foi o autor do primeiro gol da Série B de 2025. E assim, se for destacar individualmente, nome a nome, a gente vai passar por quase toda a equipe do Goiás, que foi segura durante todo o jogo. Não na sua forma, não apenas na sua forma de marcar, mas na sua forma de anular o adversário com a bola também. Assim, se tinha um Goiás que em grande parte teve essa marcação alta, que eu acredito que deve ser repetida nas próximas 37 rodadas da Série B, em grande parte delas, quem vê ou quem viu o trabalho do Wagner Mancini no América, mesmo nos jogos fora de casa, ele tinha essa postura de marcação alta, inclusive ele num dos podcasts, no Charla Podcast, ele falou sobre isso, de como a marcação alta dele era uma identidade e assim, aliada ao fator elenco, né? Falei sobre o Rodrigo Andrade, sobre Juninho, teve o William Lepo também com uma grande atuação. E eu estava muito preparado assistindo o jogo quando houve a expulsão do DG no final, no início do segundo tempo, aliás, eu estava muito preparado para falar de um jogo de 2 camadas, porque normalmente se tem isso, né? Vai jogar num 11 contra 11, é diferente de jogar num 10 contra 11, e não foi muito bem assim que aconteceu. Assim, Goiás, é claro, em alguns momentos baixou um pouco mais a marcação quando teve a expulsão, mas em outros momentos ainda assim subiu a marcação e acima de tudo também se teve uma Amazonas muito abaixo do esperado, não sei, porque de fato não sei muito o que esperar desse Amazonas. Mas em nível de intensidade, foi abaixo, muito abaixo do Goiás. Era de se esperar também um Amazonas que veio de uma decisão no meio de semana pelo campeonato estadual, mas ainda assim eu esperava um pouco mais do Amazonas, com Rafael Tavares no meio de campo, com um Rodrigo Varanda podendo ser um pouco melhor explorado. E não foi muito isso que aconteceu. Assim, durante todo o confronto, principalmente avaliando o primeiro tempo, o Amazonas teve muita dificuldade de ultrapassar o meio de campo, só conseguia em grande parte fazer isso com bola longa. E no primeiro tempo, como um todo, teve apenas uma finalização que foi a partir de uma jogada criada que foi com o Tavares. E aí veio o segundo tempo e mesmo com a vantagem numérica foi um Amazonas de pouca ideia, de pouca construção e de muito pouca aproximação. Tiveram algumas modificações, inclusive falando sobre as 2 escalações. Goiás foi com Tadeu, William Lepo, Lucas Ribeiro, Messias, DG. Teve também o Gonzalo Freitas como um dos volantes, o meio de campo do Goiás. O Gonzalo Freitas teve Juninho e Rodrigo Andrade, esses 3 nomes iniciando. Já botou uma bola na trave no primeiro tempo. Arthur Kaique como um centroavante adaptado, né? Arthur Kaique é um atacante de lado, até um segundo atacante, mas hoje ele jogou quase que como um 9. E teve também o nome do Pedrinho, que saiu e deu lugar ao Zé Hugo pela ponta esquerda. Do lado do Amazonas, teve o Renan, teve boas intervenções no primeiro tempo. O Acapo, né, o estrangeiro, o Wellington Nascimento, o Bruno Ramires,
Alisson, teve também o Fabiano, o Robertinho, a presença do Vasquez, do Rafael Tavares, do Rodrigo Varanda e do Henrique Almeida. Esses como os nomes iniciais. Depois, no segundo tempo, foi o Amazonas que foi se soltando, foi colocando mais peças de frente, até pela vantagem numérica que se tinha. Mas, num contexto geral, a vitória ela fez valer, né? Ela foi para o lado, de fato, da equipe favorita, de um Goiás que era um dos grandes candidatos ao título, ou ao acesso pelo menos, e com esse resultado, e principalmente da forma que o resultado veio, a expulsão e a forma como o Goiás se comportou com um a menos, e a forma como o Goiás, numa estreia do seu treinador, parece ter assimilado muito bem a ideia de jogo dele, isso traz uma segurança para o torcedor esmeraldino. E do outro lado se tem o Amazonas, que entendo que é uma derrota que está dentro do percurso, que está dentro ali da projeção. Mas a forma que o Amazonas se comportou, ela preocupa demais. Tudo bem, vinha de uma ressaca de um título estadual, mas ela ainda assim preocupa demais. Deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Tá rolando o Paysandu e Atlético Paranaense. Vou também trazer um breve pós-jogo para esse confronto. Deixa um pouco da sua avaliação aqui abaixo também sobre esse jogo. Até a próxima.